quando a gente tem alguma não aceitação ou rejeição em relação aos pais, a consequência imediata é sentir isso em relação a gente mesmo. Existe uma imagem dentro da gente de pai e de mãe que não necessariamente é a mesma do pai e da mãe de carne e osso. Na verdade, a confusão... Olá, Mara Rubia, bem-vindo, bem-vinda. Na verdade, a confusão que surge é exatamente achar que é a mesma. A imagem que a gente tem de pai e mãe é a nossa idealização. A gente tem uma imagem idealizada dos pais. Olá, Gilson, bem-vindo. E então, a gente tem uma imagem idealizada dos pais. Alimentar essa imagem idealizada traz sofrimento. Por quê? Os pais não vão conseguir atender a nossa expectativa. Porque eles têm as próprias dificuldades e eles são eles. A nossa expectativa, a expectativa dos filhos em relação aos pais, na verdade, é querer que os pais sejam diferentes do que são. Boa noite, Mara Rubia. Então, e uma coisa importante, fica à vontade para fazer perguntas e se alguém quiser participar da live, é só clicar para participar, que aí eu aceito o pedido de participar e se tiver algum assunto que queira olhar, a gente olha com os bonequinhos aqui, de uma forma breve. Mas primeiro eu pretendo apresentar o assunto. Se alguém quiser participar, manda mensagem primeiro, falando o que quer e qual seria o tema, se que quer olhar, que aí a gente faz isso na live. Então, a relação com os pais, ela vai ser fundamental. E quando não tem aceitação e não se toma os pais, não importa o que aconteceu. Quando não se tem aceitação e não se toma os pais, a gente sente um vazio. Falta algo. Por mais que a gente não queira reconhecer, por mais que os pais tenham sido ausentes, controladores ou dependentes, não importa como eles tenham sido ou são, ainda assim existe uma parte nossa que busca conexão com eles, com os pais biológicos. Até quem não conheceu os pais, porque foi adotado cedo, não teve contato com os pais, porque os pais faleceram ou deram para adoção, ainda assim, quem não teve contato com os pais sente a falta dos pais biológicos, mesmo que tenham os pais de adoção, os pais adotivos, ainda assim sente uma falta. Tanto que numa constelação de filhos adotivos, eles ficam fortes, se estabelecem quando olham para os pais biológicos, mesmo que não saibam nada sobre. É muito curioso isso, porque fala de uma imagem que a gente tem dentro da gente em relação a pai e mãe. E o importante é a gente resolver com essa imagem dentro da gente. Às vezes, a relação com pai e mãe tem as suas próprias dificuldades mesmo. Às vezes, uma coisa que atrapalha muito é uma visão idealizada de como os pais devem ser, que é uma visão que a gente tem socialmente, por filmes e o que as pessoas acham como deve ser pai e mãe. Toda a expectativa, exigência, cobrança acaba trazendo frustração, tanto para os pais que querem atender essa imagem social de como deve ser, quanto para os filhos que ficam frustrados porque os pais não atendem a imagem de como os pais deveriam ser. Daí tem um ponto importante que é assim, muitas vezes a insatisfação dos filhos em relação aos pais envolve a reclamação de que os pais não estavam presentes ou não estavam próximos, ou eram controladores, ou eram ausentes ou submissos. Ou seja, um olhar sistêmico e é o olhar que traz a melhora na relação, que traz a cura, é pensar no seguinte: os pais deram a vida, tudo mais além da vida é bônus. Então não faz sentido cobrar dos pais algo que seria bônus. Esse olhar que o maior bem que a gente recebe é a vida e tudo mais é bônus, significa que tudo mais que a gente recebeu além da vida foi extra, foi um presente. Se a gente escolhe olhar isso, olhar assim, fica mais fácil de ter uma melhor relação com os pais, mesmo dentro da gente.
Daí eu tenho uma história, vou contar a minha história. Eu sempre tive uma busca por autoconhecimento, sempre me fui curioso, quis entender tudo. Isso era diferente. As pessoas com quem eu convivia não tinham esse olhar, então eu não podia, ou não adiantava eu ser eu mesmo, porque eu não achava as respostas. Hoje em dia é muito fácil aprender as coisas. Isso é bom. Estou falando isso como um ponto positivo. Tudo que eu quero saber, eu vou no Google ou no YouTube. Prefiro o YouTube, que é mais fácil, tem um monte de vídeo, e acho as informações lá. No passado, não tinha, na minha infância e adolescência, não tinha quem perguntar. Na época, década de 90, era a revista de banca de jornal, uma forma de ter informações. Não tinha outra fonte, né? E eu só fui entender que tinha assuntos que me interessavam em livros, eu já tinha uns 19 anos. Foi bem mais tarde, 19, acho que foi. E aí, uma coisa curiosa é a seguinte. Então, eu busquei um monte de caminhos de autoconhecimento. Yoga, gnose, etc. Projeção astral e assim vai. Só que nada do que eu busquei resolvia o meu mal-estar. Eu comecei a perceber em 2006 que eu carregava uma inquietação, um mal-estar, uma impaciência e dificuldade de relações. 2006, então tem uns 14 anos isso, 14, 15 anos. E aí eu fui fazer reiki, eu recebi reiki e eu senti que com o reiki liberou um peso que eu carregava, meio que começou a me dar um pouco mais de sensibilidade. Por muito tempo eu me guiava só pela mente. E aí também foi nesse período, 2007, que eu ouvi numa sessão de terapia, que na verdade foi tarô. Eu fui para uma sessão de tarô, a minha busca era bem alternativa de autoconhecimento. E a taróloga falou o seguinte para mim, que eu era estranho. Aí eu falei, eu sei. Daí ela perguntou, por que você é estranho? Eu falei, porque eu gosto de aprender e ninguém que eu conheço tem esse mesmo gosto, ou seja, eu não aprendi isso com alguém que eu convivi, na verdade vem de mim. Daí ela falou, eu vejo que você busca muito desenvolvimento intelectual, se você investisse a mesma energia, o mesmo esforço no seu desenvolvimento emocional, você teria ainda mais resultado. Daí eu pensei, faz sentido. Eu nunca tinha olhado dessa forma. Mas antes eu buscava autoconhecimento tipo de tudo. O que mudou em 2007 foi que eu passei a ler só assuntos que tivessem ligado a compreender as emoções, vulnerabilidade, intimidade, tudo que envolvesse relacionamento e emoções foi o meu foco a partir de 2007. Nessa busca, nada é por acaso, acabou que eu busquei terapias e também ficava frustrado porque eu não tinha o resultado que eu queria. E eu já tinha lido livros de PNL. Não sei se você conhece PNL. PNL é Programação Neurolinguística. Eu já tinha lido vários livros e nunca tinha pensado que eu podia fazer um curso de PNL. Não sabia que existia. Daí em 2011 eu estava conversando com uma amiga que falou para mim que ela tinha decidido fazer uma formação em PNL. Aí eu pensei, bom, por que eu não faço também? Eu já li um monte de livros. Aí eu fui no Google, pesquisei formação em PNL, era março de 2011, e 2 semanas depois estava começando uma formação de practitioner, que é praticante de PNL, é o primeiro nível. Daí eu entrei e aí eu me achei, porque no formato, quando você aprende PNL, não estou fazendo propaganda de PNL, o meu assunto aqui é constelação, eu estou falando da minha experiência, porque foi isso que me levou para a constelação. Eu estava na formação em PNL e de repente a mesma escola estava oferecendo uma formação em constelação. E eu nem sabia o que era constelação em 2011. Eu só tinha ouvido falar uma vez, mas não entendia nada. Daí eu pensei, bom, é um fim de semana, sexta, sábado e domingo. Não custa nada, eu vou fazer. Na pior das hipóteses, eu não vou gostar, se for ruim. E tá tudo bem, pelo menos conheci, vi que não é o que eu queria. Daí passou o primeiro dia do curso de constelação, eu não entendia nada, porque as pessoas ficavam em pé, tudo devagar, olhando uma para outra, eu não entendia o que estava acontecendo. E eu ficava inquieto, porque é muito devagar.
uma constelação. E em 2011 eu era muito inquieto. Eu ainda sou um pouco inquieto, ou muito inquieto. Mas em 2011 eu era muito inquieto e no primeiro dia eu não entendi nada. Até que no segundo dia, a facilitadora, ela às vezes citava alguns trechos de livros do Bert Hellinger. E ela fez uma citação que foi assim, sobre os pais. E tem a ver com o assunto dessa live. Muitas vezes, essa é a citação, muitas vezes, quem não aceita ou não toma os pais como pais, sente um vazio, sente uma falta. E esse sentimento de falta gera uma compensação. Muitas vezes a busca por autoconhecimento, a busca por espiritualidade, é a busca por um pai e uma mãe que não foi tomado e não foi aceito como são. De novo eu ouvi isso e pensei, ops, é para mim. Busca espiritual eu nunca me liguei muito até 2011. Mas quando eu ouvi autoconhecimento eu falei, opa, é para mim. E aí, uma coisa que é assim, algumas pessoas buscam autoconhecimento, outras pessoas buscam espiritualidade e outras pessoas acabam não buscando nenhum nem outro, mas ficam buscando os pais. Então é muito comum, nesse não aceitar os pais, ou não tomar os pais, é muito comum ficar buscando os pais, seja na relação de casal, buscando no outro, ou na outra, buscando a mãe, ou buscando o pai. E claro, vai gerar frustração, porque na relação de casal é para ser uma relação de igual. Se na relação de casal você busca no outro um pai ou uma mãe, a relação não vai durar muito tempo, ou não vai trazer a satisfação que se deseja. Porque se fica buscando o pai ou a mãe no outro, é como se relacionasse com o pai ou com a mãe. Daí já, bom, já se deduz a consequência, né? Que é a desconexão, porque não está vendo a pessoa de verdade. Quando se toma os pais como são, é como se a partir daí começa a busca. A partir daí você fica, vamos colocar assim, disponível no momento presente para a busca que você tiver. É como se a busca espiritual, essa é a ideia, né, que o Bert Hellinger apresenta. A busca espiritual e a busca por autoconhecimento se torna verdadeira quando você tomou os pais e aceitou eles como eles são. Boa noite, Jaqueline, bem-vinda. E daí, quando se aceita os pais como são e se toma eles, independente de eles estarem presentes ou não, terem falecido ou não, serem fáceis de lidar ou não, independente. Porque não importa. Os pais podem ser do jeito que for e ainda assim os filhos podem estar insatisfeitos. O que explica isso? É a imagem idealizada. É a imagem que a gente carrega, que vem da sociedade, que vem dos outros, de como os pais devem ser. A gente compara isso com os pais que a gente tem e muitas vezes quer mudar os pais. Quer influenciar que eles sejam diferentes e isso vai trazer frustração. Bom, e aí tem uma outra história que eu ouvi que eu acredito que seja do Osho, que ele, ou é o Osho ou é alguém que contou, mas é assim, tinha um mestre espiritual, um mestre que as pessoas buscavam para buscar a iluminação, para conhecer quem elas são de verdade, era o Gurdjieff Jeffrey. Então as pessoas buscavam o Gurdjieff Jeffrey para buscar a iluminação, para buscar ampliar a consciência, e o Gurdjieff Jeffrey tinha um quadro na sala dele, e o quadro dizia assim: se você ainda não se resolveu com os seus pais, vá embora. Ou seja, ele só começava a ajudar as pessoas a buscar a iluminação, a expansão da consciência, a paz interior, a plenitude. Ele só começava a ajudar as pessoas nesse caminho se elas já tivessem feito o trabalho interior de se resolver com os pais. E de novo, resolver com os pais não precisa de os pais estarem disponíveis, tipo, vivos ainda nessa vida, ou estarem dispostos a uma nova relação, não precisa. A questão de resolver com os pais é dentro da gente. Por quê? Porque os pais já podem ter falecidos, ou eles podem ser difíceis mesmo de lidar. Então, isso não impede que alguém
Escolha se trabalhar e mudar a relação com o pai e a mãe internalizado. A imagem de pai e mãe que a gente tem. A gente tem uma imagem dentro da gente de pai, a gente tem uma imagem dentro da gente de mãe e também da gente criança. Muitas vezes a maior dificuldade que alguém tem com o relacionamento, com as pessoas de maneira geral, a maior dificuldade é dentro da gente. A minha relação com a minha criança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu percebi que eu me incomodo quando tem alguém por perto que está reclamando, que está olhando para o negativo das coisas, tipo, se vitimizando, ou pedindo atenção, buscando atenção, como algumas crianças fazem. Eu percebi que isso me incomoda. Logo, eu preciso resolver isso com a minha criança interior, porque é como se eu não deixasse ela fazer isso, pedir atenção. Enquanto eu não resolvo com ela, no sentido de olhar para ela e deixar ela ser ela mesma, sem preocupação, enquanto eu não faço isso, o efeito é negativo para mim, porque eu não vou estar livre com as minhas emoções. Eu estou dando um exemplo que pode ser aplicado em qualquer situação. Ou seja, aquilo que incomoda você é aquilo que dentro de você está pedindo para mudar. Alguém quer comentar? Se alguém quiser escrever, o que incomoda você nas pessoas? Eu vou fazer a pergunta de novo. O que te incomoda? O que as pessoas fazem que te incomoda? Ou melhor, o que te incomoda na maneira de ser do seu pai ou da sua mãe? Se alguém quiser comentar, pode escrever. Que aí a ideia é que eu vou fazer uma pergunta sobre e aí a gente consegue já olhar para isso no sentido de trazer autoconhecimento, tá? Então quem quiser participar da live escrevendo, aquilo que incomoda a gente é exatamente o que a gente não aceita na gente. Muitas pessoas acabam tentando mudar os outros, acabam tentando brigar com os outros, impor como os outros devem ser. Só que isso não funciona. Não tem como eu me afastar. Eu dei esse exemplo, né? Me incomoda, eu percebo que me incomoda. Não é uma coisa que vamos dizer, que eu dei razão. Vê se faz sentido. Às vezes a gente tem um pensamento sobre as coisas. Deixa eu ver, a Liliana escreveu no pai, vitimização e também pessoa controladora. Então, Liliane, quando te incomoda no seu pai a vitimização, significa que você não se permite pedir atenção. Porque o que eu estou fazendo? Ó, eu estou falando sobre o positivo. O positivo de quem se vitimiza, o positivo, é que a pessoa está pedindo atenção, está pedindo cuidado. Quando alguém se vitimiza e incomoda você, como me incomoda também, significa que eu tenho dificuldade de pedir. O que a gente precisa fazer para se curar? Eu tenho feito isso, é pedir mais. Quando a gente pratica pedir, se expor, a gente começa a se curar. Ou seja, a nossa cura emocional vem de a gente se permitir fazer aquilo eu fazia igual na verdade. Você se vitimizava também? Então o caminho é diferente. Porque é bem interessante isso. Eu vou falar outro caminho então. É que eu falei um caminho considerando que você se incomodava com a vitimização e não fazia. Que é o meu caminho. O meu caminho eu me incomodava com a vitimização e não me permitia reclamar, pedir atenção. Daí a cura é pedir atenção e se permitir reclamar. Eu tenho praticado isso. Quando você se vitimiza, então o caminho é outro. Você precisa olhar para a sua criança que está pedindo a sua atenção. Entendi. Só agora você percebeu que fazia igual. Então, Liliane, uma coisa que você pode fazer é, pensa na sua criança, percebe que quem está se vitimizando, quem está pedindo a atenção é ela. E ela pede a sua atenção. Você precisa olhar para ela.
entendeu? Você precisa olhar para ela e reconhecer que ela está triste. Quem está se vitimizando tem uma tristeza não aceita, uma tristeza rejeitada. Então, como mudar isso? Aceitando a tristeza, entendeu? Faz sentido? Se você fizer isso, se você olhar para a sua tristeza e acolher ela, você vai sentir que ela diminui. É quase que na mesma hora é possível sentir essa mudança. Se você olhar para a tristeza e acolher ela, olá Bruno, bem-vindo, bem-vinda Bárbara, bem-vinda Cirlei, Turmina. Então, até aqui eu falei sobre a questão de aceitar os pais e a consequência de não aceitar. Tem uma coisa que se pode entender, é o seguinte, ó. Quem rejeita o pai, eu vou diferenciar. Pessoa convencida é o que incomoda você, né, Mara Rubia? Então, quando uma pessoa convencida incomoda você, significa que... Deixa eu ver como que eu posso colocar. Que você não se permite falar de você. Que você não se permite contar vantagem ou nem reconhecer você. Quando você é exigente com você, e você, por ser exigente, não se permite se expor ou falar do que faz, quando alguém faz isso com convicção, e se expõe, e se impõe, isso incomoda. É isso que seria a pessoa convencida, né? Que está aparecendo, se impondo, né? Que está se achando. Mas se pensar, por que não aprender com a pessoa? No sentido de se permitir ser igual. Talvez o caminho seja olhar para a pessoa convencida como um convite para você se permitir ser igual. Porque se ela pode, por que não fazer igual? Por que não se permitir também valorizar o que você faz? É como se fosse assim. Existe uma relação entre competência e mais competente que... existe uma relação entre competência e confiança. Tem pessoas que são mais confiantes que competentes. Ou seja, confiam demais, mas sabem pouco. Ou fazem pouco. Então tem gente que fala muito e faz pouco. Esse seria o convencido. E tem gente que sabe muito e faz pouco. O ideal é equilibrar, né? Porque alguém que fala muito e faz pouco tem um efeito, né? A pessoa é tida como fala, mas não faz. E a pessoa que sabe muito, mas faz pouco, está deixando de aplicar o que sabe. O que a gente precisa é o equilíbrio. Então, para equilibrar, é necessário reconhecer a qualidade da pessoa que é convencida. Não é negativo alguém ser convencido, até porque é uma permissão para você ser também. Não precisa competir com uma pessoa, tem bastante espaço para todo mundo ser convencido. E tem uma coisa que é, a diferença entre alguém convencido e alguém confiante é se você tem uma boa relação ou não com a pessoa. Se você gosta da pessoa, você diz que a pessoa é confiante. Se você não gosta da pessoa, você fala que ela é convencida. Faz sentido? A Liliane escreveu: eu tive uma doença de queda de cabelos e queria atenção por isso. Queria que tivessem pena de mim, mas hoje com terapia acho que superei. Acho. Então, Liliane, uma sugestão é: olha para sua criança, conversa com ela. Pensa assim, se ela quer atenção, e no caso ela usava a queda de cabelo para ter atenção, significa que você não está vendo ela. Eu imagino que a terapia pode ter te ajudado. Não estou negando que te ajudou. A terapia deve ter te ajudado. O que eu estou te apresentando é o que você pode fazer além do que você já fez. Que é exercitar esse olhar para sua criança e ouvir ela diariamente. Buscar fazer coisas para ela. Deixa eu ver. Estou lendo as mensagens. Eu cliquei e subiu. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A Jaque escreveu: uma coisa que me incomoda na minha mãe é que ela está sempre feliz para os outros e para a família se queixa e acha tudo ruim. Não tão dramático assim,
mas é mais ou menos assim. E às vezes me vejo fazendo igual. Então, já que uma coisa que dá para fazer é fazendo a mesma coisa, né? Pensa numa coisa já que, ó, isso é uma experiência recente minha. Experimenta olhar o fato de ela reclamar em casa pelo lado positivo. O que tem de bom quando a sua mãe fica reclamando em casa? Qual seria o positivo disso? Porque a tendência é ver como negativo, né? A tendência é olhar isso como falsidade, né? Porque ela se mostra feliz para os outros e para a família ela mostra a tristeza, sofrimento. Qual seria o positivo? E uma coisa é, se você olhar o positivo, de alguma forma, quer ver? Eu vou comentar algumas coisas de positivo, né? Quando a sua mãe reclama para a família e se mostra feliz para os outros, é bom focar num dos dois casos, né? Uma coisa é, ela faz o que ela quiser. Então, uma coisa é, ela está fazendo o que ela tem vontade. Ela não está preocupada em agradar os outros. Apesar de parecer que está, tá vendo? Olha que interessante. Parece que ela quer agradar os outros, por isso que para os outros ela se mostra feliz. Para a família ela se mostra triste. Então, ela pode querer agradar os outros de fora, mas a família ela mostra quem ela é. Por exemplo, seria um olhar de pensar no positivo. Eu estou perguntando pelo positivo da vitimização, porque quando você olha o positivo, você aceita em você também. A gente tem um lado que é a atenção, que é acolhimento, que às vezes quer ser reconhecido pela dor. A gente tem um lado assim. Se a gente não aceitar nos pais ou nos outros, que se vitimizar pode ser sim uma manifestação legítima deles. Se a gente não aceitar e julgar como errado, a tendência é que isso reflete negativamente na gente. Entendeu? Faz sentido? Então, um caminho é isso, é olhar o positivo da sua mãe fazer isso. De ela mostrar uma coisa para fora e mostrar outra para dentro. A Penha Mara Ribeiro. Essa é a primeira live que assisto sua. Como eu olho para minha criança, como você falou. Então, Penha Mara Ribeiro. A forma de você olhar para sua criança é... Se eu falar para você, não pensa num elefante cor-de-rosa, o que acontece? Quando eu falo não pensa no elefante cor-de-rosa, você pensa, né? Então, eu vou falar, não pensa na sua criança interior triste. Vou repetir, não pense... Eu estou respondendo a pergunta da Penha Mara Ribeiro. Ela perguntou, como eu olho para minha criança? Daí uma forma é, não pensa nela. Quando você não pensa na sua criança triste, a ideia é que a tristeza faz parte da vida, então a gente tem tristeza. E se a gente tem dificuldades emocionais é porque a gente está rejeitando a tristeza. Então se eu falo para você, não olhe para a tristeza, não olhe para sua criança triste, vem a imagem dela, não vem? Então é assim que você olha. Daí você fala para ela, como acolher ela? Você precisa reconhecer o que ela está sentindo. É tristeza? Se ela está sentindo tristeza, então, isso, você pensa, essa imagem que você pensou da sua criança interior triste, você fala para ela, eu vejo que você está triste. E está tudo bem. Você pode sentir tristeza. Entendeu? Quando você fala isso, você está reconhecendo a tristeza e está validando ela. Quando você reconhece e valida a tristeza, ela diminui. Depois, a tristeza, ela é uma mensageira para te lembrar do coração, para te lembrar de fazer o que gosta, de buscar o que faz sentido, de ter boas relações quando possível, mas a tristeza te lembra disso, de se dar tempo para lidar com as perdas também, a tristeza tem esse papel. Então,
você diz para sua criança interior triste: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E depois de dizer isso, percebe o que muda. Ok? Por último, você diz para sua criança interior que está triste. Você fala para ela: você é bem-vinda na minha vida. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. E depois de dizer isso, percebe o que muda. Como foi a experiência? Você fez, Mara? Você fez o exercício comigo? Porque se você só ouviu, não é o mesmo que fazer. Se você fizer o exercício, você sente uma mudança. Se você só ouvir, não é a mesma coisa. Se você só ouvir, fica como uma coisa que passou. Se você olha para sua criança mesmo e fala para ela as frases, você pode experimentar uma mudança da emoção. Como que você fez? Você pode comentar se você fez o exercício, vendo a sua criança e falando as frases. E como foi? Comenta como foi a experiência. Como estava antes, a tristeza de 0 a 10 estava quanto? Antes. E depois de fazer, quanto ficou a tristeza? Dessa forma, você está se conectando com a criança anterior, porque o que desconecta a gente da criança anterior é a tristeza. Melhor, não é a tristeza, é não saber lidar com a tristeza. Quando a gente rejeita a tristeza, a gente rejeita as nossas emoções. Por consequência, a gente se desconecta da criança interior. Entendeu? Daí, olhar para a tristeza e acolher ela desse jeito, com aceitação, gratidão. Eu me imaginei triste. E depois que falou as frases, Mara? Quando você falou as frases, como ficou depois? Você se imaginou triste e falou as frases, né? Eu vejo que você está triste, está tudo bem. Depois, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E depois, você é bem-vinda na minha vida e eu cuido de você em primeiro lugar. Depois que você falou as 3 frases e deu tempo, o que mudou? A tristeza estava quanto no começo? De 0 a 10, estava quanto? E agora, depois que fez, está quanto? É importante a escala para você mesmo perceber se mudou e quanto mudou. Tá? Então, deixa eu ver os comentários que eu não respondi. Difícil olhar para o positivo quando são negativos. Então, Sida Misawa, a tendência é ver a vitimização como negativo. Mas, será que é negativo? Algum ganho tem. A questão libertadora, Cida, é que se você se permitir identificar o positivo naquilo que você acha que não tem, você se cura. Entendeu? A gente está condicionado a achar que uma maneira de ser é o certo e que o contrário dela é errado. Mas, vou colocar assim, ó, a gente acha que aquilo que se ajusta à sociedade é o certo. Aquilo que não se ajusta é o errado. Quer dizer que a sociedade é o parâmetro de certo e errado? Entendeu a pergunta? E muitas pessoas pensam assim, né? Uma pessoa que se vitimiza normalmente não se encaixa bem na sociedade, né? A sociedade valoriza as pessoas independentes, fortes, confiantes, que fazem, que realizam, que pagam as contas, né? Ou seja, se a gente funcionar direitinho dentro da sociedade, aí a gente é bem, é uma boa pessoa. Quem não se encaixa nisso, porque tem problemas, dificuldades, porque se lamenta, porque só vê o negativo das coisas, essa pessoa não serve para a sociedade. É vista como negativo. Será? Mas será que essa visão é uma visão inclusiva? É uma visão amorosa? Entende? Uma coisa que a constelação familiar traz para a gente, quanto mais se vivencia a constelação, é uma visão mais inclusiva. Uma visão de mais aceitação de si e dos outros. E um caminho para se aceitar mais, para se amar mais, também é aceitar as diferenças. O que eu estou apresentando é um convite para olhar aquilo que é rejeitado
pela sociedade por um olhar sem julgamento. Quando a gente se coloca nesse lugar, de novo, ó, olhar sem julgamento não quer dizer aceitar as coisas que fazem mal, por exemplo. Você pode fazer o que você acha certo, mas não precisa ter um julgamento interno, sabe? Uma coisa não implica na outra. Apesar de a gente associar as duas coisas, né? É comum associar que se a gente... Deixa eu ver o comentário. Eu me imaginei triste, a Mara falou, e depois de entender e fazer, me senti mais confiante. Legal, é isso mesmo, Mara. Quando você aceita a tristeza, você sente mais confiança. E com o sentimento de rejeição, faça a mesma coisa. Então, por trás do sentimento de rejeição tem a tristeza. Entendeu? Quando você trabalhou a tristeza, você trabalhou a rejeição. De maneira geral, é isso que acontece. Mas se você tem dúvida, será que trabalhou a rejeição? Experimenta olhar para a sua criança que se sente rejeitada. Percebe ela, como ela se sente. Pode ser que ela sinta medo e não tristeza, né? Medo da rejeição. Daí, você olha para sua criança que sente medo da rejeição e você conversa com ela. Você diz para ela, eu vejo que você tem medo de ser rejeitada. E tá tudo bem, você pode sentir medo. O medo faz parte. O medo não é ruim. E aí, no segundo momento, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E o medo traz proteção, segurança, ou faz a gente buscar proteção e segurança. E por último, você acolhe a sua criança. Você fala para ela, olha, você não está sozinha. Eu tô com você. E a sua criança interior, as suas emoções se sentem rejeitadas porque você rejeita ela. Sabia disso, Liliane? Como é, quando eu falo isso, é muito forte eu falar isso? Que alguém se sente rejeitado porque se rejeita? Faz sentido ou é muito forte eu falar isso? Quando eu falo, Liliane, quando o tema da rejeição te incomoda, quando você se sente rejeitada, isso significa que você rejeita uma parte sua, você rejeita a sua tristeza, o seu medo, você rejeita uma parte emocional sua que foi rejeitada na infância. Faz sentido? Eu posso falar assim ou eu estou sendo muito direto? Me dá um feedback. A Cida comentou que faz muito sentido o que eu falei sobre olhar sem julgamento. A Liliane escreveu, não é forte, porque já estou entendendo isso tudo. Legal. E acolheu, Liliane? É bom o entendimento, porque o entendimento apoia a mudança. Quando você entende, fica mais fácil de lidar. A minha pergunta é, você entendeu? E você parou para olhar para sua criança que se sente rejeitada e conversou com ela? Você já fez isso? Eu gosto de enfatizar a questão de praticar o que a gente ouve. Muitas vezes a gente entende, mas fica aqui. Quando fica no pensamento, não é a mesma coisa. Vou colocar assim, ó. O entendimento é bom, só que ele é melhor ainda quando a gente pratica, vivencia no corpo, ou seja, experimenta. Tem uma frase, que eu não lembro de quem é, mas a frase fala assim: o que você sabe vale muito menos do que o que você faz com o que você sabe. Eu vou inverter. O que você faz com o que você sabe vale muito mais do que o que você sabe. Faz sentido? Eu não lembro de quem é essa frase, não é minha, eu vi em algum lugar, mas faz muito sentido. Aquilo que a gente sabe e não usa é o mesmo que não saber. Uma pessoa pode ser uma enciclopédia ambulante, saber de tudo um pouco, mas se não usar o que sabe, se não aplicar o conhecimento, não é a mesma coisa. A Liliana escreveu, sim, só em lives que tiverem exercícios com a criança. Entendi. E se fizer agora, Liliane? E se agora você olhar para sua criança que se sente rejeitada e você falar para ela, eu vejo que você se sente rejeitada,
mas eu estou aqui, você pode contar comigo. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Lembra que a rejeição pode trazer o medo? Pode trazer o medo do abandono, o medo da rejeição. E aí você conversa com ela, entendeu? O que eu falei você pode anotar as frases, anota as frases, essa live vai ficar salva no IGTV. Você pode ver de novo e fazer o exercício acompanhando a live, entendeu? Então você já tem as ferramentas. Porque é isso, eu faço isso comigo. Quando vem medo, e vem medo faz parte da vida. Tristeza faz parte da vida. E muitas vezes a gente tem padrões emocionais que são muito profundos. Padrões emocionais de relacionamento que vêm da relação com os pais na infância. A gente repete padrão da relação com os pais. Por exemplo, se a gente queria ter mais a conexão ou presença com o pai e não teve, ou mais presença e conexão com a mãe e não teve, a gente vai repetir isso. A gente vai sentir medo da rejeição, medo do abandono, vai querer estar, isso vai para a relação. A gente acaba carregando para a relação aquilo que a gente não tem resolvido com os pais. Então, quando a gente sente uma carência, é importante olhar para a carência e acolher ela. Se a gente só ignorar a carência, isso não resolve. A frustração é a maior das mestres do autoconhecimento. A frustração é a maior, se não uma das maiores mestras do autoconhecimento. Faz sentido o que eu falei? Eu vou falar de novo. A frustração é a maior ou uma das maiores mestras do autoconhecimento. Faz sentido? Na constelação a gente fala do campo mórfico. O campo mórfico é um campo de inteligência. A gente está envolvido num campo que tem informação sobre a gente. Então esse campo à nossa volta vai atrair as experiências que a gente precisa para o crescimento. É por isso que quem tem medo da traição acaba sendo traído. O medo atrai aquilo que a gente tem medo. Por quê? Porque a gente só pensa no que tem medo. Então a gente precisa resolver os medos. Resolver o medo quer dizer acolher a nossa criança com medo. Dizer para ela que está tudo bem. Ela pode sentir medo. Se a gente não acolher a criança interior com medo, a gente vai continuar sentindo medo. O Bruno escreveu: pratico sempre algumas técnicas que o Rodrigo fala, vejo resultados. Legal, Bruno. E é simples, né? Você leva a aceitação para sua criança. Você leva a aceitação e reconhecimento que está tudo bem ela sentir o que ela está sentindo. E quando a gente faz isso, muda. Quando a gente faz isso, a gente vai se curando. Porque o padrão normal é fugir da dor. É normal sentir incomodado e se afastar do que incomoda ou querer mudar os outros. São duas tendências muito elementares. Incomoda, a gente quer mudar as pessoas. A gente quer fazer a pessoa parar de incomodar. Se alguém está falando alto, a gente vai falar, fala baixo, está me incomodando. Ou vai ficar incomodado ou vai se afastar. Só que isso não resolve. Quando a gente se incomoda com algo, é uma oportunidade para olhar para dentro e se curar. Quem se incomoda com quem fala alto, normalmente vivenciou repressão na infância. E a repressão significa não acolher a própria criança. Legal, Bruno. Obrigado pelo feedback. Então, quando a gente se incomoda com quem fala alto, com quem é espalhafado, quem chama atenção, quem ocupa muito espaço, quando a gente se incomoda, quer dizer que a gente foi reprimido. E que a gente continua a repressão sobre a gente mesmo. Se você quer mudar a forma como você se sente em relação a você mesmo, se você quer ter mais liberdades, porque olha que interessante, a nossa liberdade vem de dentro da gente, da nossa relação com a nossa emoção. A nossa liberdade não vem de fora. Não é ter mais liberdade. Não é uma condição externa que define a liberdade, é dentro da gente. O que impede... Todo mundo quer mais liberdade, né? E aí muitas vezes a liberdade é condicionada ao dinheiro, né? As pessoas falam, eu queria viajar mais, queria fazer...
fazer mais coisas que gosto, mas não tenho dinheiro. A pergunta-chave é, o que você pode fazer que você gosta e que não envolve dinheiro? Será que só existe coisas que se pode fazer com dinheiro? Será? Ou será que é uma escolha ligada à frustração que você está alimentando sem saber? É interessante. Olá, Isla, bem-vinda. É interessante isso, ó, olha o que eu estou trazendo. Muitas vezes, Isla, você quer participar da live? Eu vou aceitar o seu pedido. Você clicou para participar sabendo o que fez? Ou foi acidental? Se eu clicar no visualizar aqui, você vai participar comigo na tela. Você quer aparecer na live? Responde com um sim, se quiser. Ou com um não, se for um engano. Tá bom? Eu vou esperar a sua resposta, porque eu não sei se você está online. Às vezes você só clicou e saiu. Tudo bem? Então me confirma, Isla. Se você quer participar da live, manda um sim. Tá bom? Vou aguardar você confirmar que quer participar. Que aí eu clico no visualizar. Então, bom, aí vamos para outros assuntos. Então, a relação com o pai vai ter a ver com a relação com o masculino, que tem a ver com foco, com ação, com disciplina. Quando a relação com o pai vai mal, tem desconexão, tem distância, tem ressentimento, é normal a gente ter dificuldade no foco, na ação, na disciplina. Eu falo isso por mim mesmo. Eu tinha um ressentimento pelo meu pai por mais de 15, 20 anos. Dos 10 até os 27. Sei lá, dos 7 até os 27. E eu tinha dificuldade com foco, eu era muito distraído. Ainda sou um pouco distraído, acho que é um pouco da minha essência. Mas o que eu percebi às vezes que eu constelei a relação com meu pai, foram várias vezes, eu percebi que isso foi me trazendo mais quietude, mais assertividade, mais segurança. Não quer dizer que eu não tenho insegurança, ainda tenho. Eu percebo ainda insegurança em alguns momentos. Mas quanto mais se olha com aceitação, gratidão, e a aceitação dos pais é uma coisa que a gente vai, vamos dizer, descobrindo. Não adianta falar, eu aceito meu pai, tipo, aceitei, tá resolvido. Não. Você vai saber que aceitou quando você se sente em paz e quando nada incomoda. Dizer que aceitou e tá longe não é a mesma coisa. Dizer que aceitou e conviver em paz e com aceitação, aí sim. Então, quando se olha para o pai com aceitação, gratidão e reconhece ele como pai, quando se faz isso, mesmo que o pai faleceu, tá? Isso serve mesmo para quem o pai já faleceu ou nem conheceu o pai. Quando se pensa na imagem do pai, para quem o pai já faleceu ou nem conheceu, ou não está disponível. Quando se olha para o pai com aceitação, gratidão e devolve para ele o que é dele, você experimenta uma sensação de paz interior, de presença. Você sente que fica mais fácil de focar no que você quer, de saber o que você quer. Numa primeira constelação que eu fiz na relação com meu pai, eu fui o meu pai, vou pegar aqui, ó, para ilustrar. Então eu fiz uma constelação que foi assim, ó, era em dupla e eu fui o meu pai e a outra pessoa me representou. Foi assim a constelação. Deixa eu colocar aqui. Quando eu parei para vivenciar a constelação, nenhum olhava para o outro, os dois estavam girando assim, ó. Foi muito simbólico isso. Ou seja, ninguém via um ao outro. Porque estava cada um, tipo, cada um sem o pai. E meu pai perdeu o pai dele quando meu pai tinha 6 anos de idade. Então, ele não teve o pai e, de alguma forma, também não buscou autoconhecimento para se curar. Porque senão tinha resolvido. Como eu era ele, o facilitador se aproximou e falou para mim. Então, imagina que atrás de você está o seu pai, ou seja, o meu pai, que era eu, com o próprio pai atrás, assim. Então, o que a gente fez foi assim. Não tinha conexão aqui, foi essa constelação. Eu era o meu pai, e esse aqui, a outra pessoa que estava comigo, era eu. Não tinha conexão. Cada um olhava um para o lado. Isso foi em 2011. Isso foi em 2011. Quando o facilitador veio e falou, imagina
que atrás de você está o seu pai. Ou seja, o meu pai, atrás dele o pai dele, e esse aqui faleceu. Quando eu ouvi isso, eu senti um buraco no peito, eu senti como se tivesse um buraco, é assim, ó, eu lembro do formato. É como se tivesse um buraco no peito. O que é o buraco no peito? Tristeza pela perda do pai. Eu senti o que meu pai sentia. Um buraco no peito. E eu chorei de uma forma que eu nunca tinha chorado antes na vida. Era um choro, era uma enxurrada de choro. E eu não era de chorar, nem sou muito de chorar, nem hoje. Mas eu senti um choro que era um choro de uma tristeza reprimida, ignorada durante muito tempo. E aí depois que eu soltei esse choro, essa tristeza do campo, daí teve conexão aqui, mesmo que ele tenha falecido na constelação, foi possível fazer essa conexão. Aí, aqui foi possível a conexão. Olha que interessante. A desconexão que eu tinha com meu pai, desde criança, desde 8, 10 anos de idade, porque ele não estava disponível, não conversava, só brigava, refletia a própria desconexão dele com o pai. Quando na constelação ele tomou o pai, aqui foi possível a conexão. Então teve proximidade e melhorou. Isso foi uma constelação rápida. Foi uma constelação de 20 minutos, eu acho, 30 minutos. E foi muito importante. Eu não imaginava que eu fosse sentir tanto assim. Mas porque pegou um tema bem preciso, bem exato. Então eu acabei de dar um exemplo. Eu tenho 3 exemplos aqui para ilustrar. Eu acabei de dar o exemplo do pai controlador. Como meu pai foi controlador, não conversava, só impunha o ponto de vista dele, então eu me desconectei, saí. Primeira oportunidade de sair de casa. Primeira oportunidade mesmo. E depois percebi que isso me afetava. Então, ele não teve o pai faleceu. Então ficou uma falta. Daí ele não soube aceitar, não soube lidar com isso, com essa perda. O que ele fez foi ignorar a tristeza, que eu acho que é o que ele faz até hoje. Se ocupar fazendo coisas para não olhar para dentro. Muita gente faz isso. Só que quando a gente ignora a tristeza, a gente continua sentindo ela. Entendeu? Daí, quando ele se conectou com o pai, e não foi ele não sabe. Eu não sei se eu falei disso. Como meu pai não tem abertura para temas assim de autoconhecimento, eu nem comento. Mas uma coisa foi, depois que ele se conectou com o pai na constelação, então isso teve efeito para mim. Para ele talvez tenha tido, não sei. Mas a questão é, depois que teve essa conexão, aí sim foi possível essa conexão aqui. Então eu dei um exemplo do pai autoritário, mas também do pai ausente, porque no caso do meu pai não teve o pai disponível. Então ficou um vazio. E que o reflexo para ele foi que ele não ficou disponível para os filhos. Nem para mim, nem para minha irmã. Daí, isso fala de uma tristeza nele e também uma tristeza nos filhos. Então é normal que a gente tenha uma tristeza, que as pessoas no geral carreguem uma tristeza que não se sabe lidar. E por que é normal? Porque é normal ter perdas, acontecimentos que causam tristeza e a gente reprime a tristeza. Quem tem facilidade de aceitar a tristeza e permitir expressar a tristeza, quem fica confortável com a vulnerabilidade é mais saudável, vive melhor. Quem reprime as emoções, como a maioria das pessoas, e como os homens em primeiro lugar, mas as mulheres também reprimem o sentimento. Apesar de ter mais facilidade de lidar com as emoções, mas também muitas mulheres reprimem os sentimentos. Acham errado expressar o que sente. Ou... Uma coisa então é assim, ó, eu falei então tanto do pai ausente quanto do controlador. Mas é pai ou mãe, tá? É que eu peguei o bonequinho, eu estava falando de mim, então eu aproveitei e peguei o bonequinho. Quem tiver alguma dúvida ou pergunta, pode escrever aí, tá? Então, vou pegar aqui agora uma mãe e a filha. Então, o outro exemplo é quando os pais são dependentes. Quer ver? Imagina assim, ó, essa aqui é a filha. A filha é independente. Faz o que quer, tipo, não busca a mãe, não busca os pais.
E aí, às vezes, a forma que os pais têm de chamar a atenção dos filhos é se tornar dependente, é precisar de ajuda. E aí, muitos filhos ou filhas param de viver a própria vida para cuidar dos pais. O mais curioso é, o pai e a mãe não estavam disponíveis na infância dos filhos. E aí, então, os filhos ficaram independentes, porque não tiveram os pais. Só que é uma independência ignorando a tristeza sem se acolher, na maioria das vezes. Daí o que acontece? Os pais, em algum ponto, quando eles são dependentes, se vitimizam, usam chantagem emocional, eles acabam dando motivo para precisar de ajuda. E aí esses filhos que não tiveram os pais na infância, porque os pais estavam ocupados, trabalhando, ou não estavam disponíveis, quando não estavam, até quando estavam, não estavam disponíveis, aí muitos filhos e filhas, mais as mulheres, acabam deixando de viver a própria vida para cuidar da mãe ou do pai, que não cuidou dela na infância. Como resolver isso? Como lidar com isso? É parar de cuidar da mãe? Não, porque vai ter a culpa, não adianta. É de um lado a culpa e de outro o sofrimento por não viver a própria vida. O que é melhor? O melhor é fazer uma constelação e aí resolve. Mas o que precisa fazer? O que é importante saber daqui? É importante pensar o seguinte: essa pessoa aqui, essa filha, precisa cuidar da criança dela. Muitas vezes o fato de ela não cuidar da criança nela faz ela ver a própria criança na mãe ou no pai, entendeu? Essa aqui é a criança interior dessa filha que é independente. Daí, essa criança interior está triste, não recebeu a atenção da mãe, que na infância dessa aqui estava sempre ocupada. Quando essa mãe, quando essa pessoa, essa filha que nunca não recebeu a atenção que gostaria dos pais, fica adulto e independente, pode ser que a mãe adoeça e precise de cuidado. E aí, por que essa filha vai cuidar da mãe abrindo mão da própria vida? Muitas vezes é porque ela está vendo a própria criança que está triste na mãe. Como resolve isso? Você precisa olhar para a sua criança. É a sua criança interior que está triste e que você vai ver nas pessoas que estão precisando de ajuda. Muitas vezes as pessoas que só ajudam os outros e que não se permitem receber ajuda, muitas vezes elas estão querendo curar a própria criança interior através da ajuda aos outros. Só que não resolve. Toda tentativa de curar a si mesmo ajudando os outros não funciona. Não quer dizer que você não possa ajudar os outros, não é isso. Mas a questão principal é que você também se ajude. Que haja um contínuo movimento de aceitação das próprias emoções, de autocuidado, de fazer o que você gosta. Se você abdica de tudo que gosta para cuidar dos outros, você vai adoecer. A gente precisa, é importante fazer o que gosta, é importante descansar, é importante cuidar de si. É uma necessidade básica. Quem não cuida de si, quem não dá o descanso devido, quem não faz o que gosta, mesmo que goste de cuidar dos outros, eu vou falar de novo. Isso é muito importante, porque isso se encaixa com muitas pessoas. Isso que eu estou falando é uma ferida emocional, é a ferida da dor, do sofrimento, que muitas pessoas têm. Então, muitas pessoas ficam cuidando dos outros indefinidamente. Todo mundo precisa de ajuda. Cuida de todo mundo da família. Mas não tem tempo para cuidar de si, para fazer o que gosta, para descansar. Daí adoece, daí fica infeliz, daí a relação de casal não dá certo, não encontra ninguém, se sente sozinha. Onde mudar isso? Aqui. Esse é o momento de mudar isso. Faz sentido o que eu estou apresentando? Se alguém quiser comentar ou perguntar, fica à vontade, tá? A gente está chegando no final. Eu vou falar mais só desse padrão aqui. E daí, se não tiver pergunta, a gente termina. Se tiver pergunta, eu respondo a pergunta, tá? Então, por mais que essa filha independente precise cuidar da mãe, aqui está a mãe. Então, por mais que essa filha
precisa cuidar da mãe porque a mãe está doente, por exemplo, isso é bem frequente, a mãe ou o pai, ainda assim, ela precisa cuidar da criança interior dela. É como se a criança interior dela ficasse chamando a atenção por meio dessa aqui, ó, por meio da mãe doente ou do pai doente. E aí, a forma de resolver esse padrão, porque se não fizer isso, nunca não vai resolver. Não importa quantos anos de terapia falando de problema faça, se não entender isso, vai continuar patinando. Porque não adianta ficar reclamando que a vida não anda, que as coisas não dão certo, que o casamento ou a relação de casal não dá certo. Não adianta ficar reclamando. Se continuar cuidando dos outros sem cuidar de si, vai continuar tudo dando errado. Ou vai continuar a insatisfação. Porque de onde vem a insatisfação? A insatisfação vem dessa relação aqui. Essa filha que é independente não está cuidando da própria criança interior. Está cuidando de todo mundo, menos dela mesma. Daqui vem a insatisfação. Como mudar isso? Conversando aqui. Fazendo o que eu comentei. Reconhecendo a tristeza. Reconhecendo o medo. Dizendo que está tudo bem. Percebendo que a emoção é certa e que ela tem uma mensagem. Agradecendo a emoção. Entende? Acolhendo. Se quiser fazer junto, acolhendo a criança. Então reconhecer a emoção como certo. Agradecer pelo que ela traz de bom, que é uma busca por sentido. E acolhendo ela. Quando resolveu com a criança, fica mais fácil de lidar aqui, ó. Então acolheu a criança. Essa filha fica mais independente, não fica tão desesperada para ajudar a mãe. Ela consegue dizer, mãe, você é mãe, eu sou filha. Eu posso ajudar até certo ponto, mas você tem que fazer a sua parte. Entendeu? Quando essa filha acolheu a própria criança interior, curou a ferida dela de não ter sido cuidada pela mãe na infância, ela consegue dizer não para a mãe. Consegue pôr limite, no sentido, qual o limite? O limite é, eu sou filha. Você é a mãe. Eu que preciso receber. Eu ajudo se você precisar, mas até certo ponto. Você tem que fazer a sua parte. Se você não quiser fazer a sua parte, a escolha é sua. Entende? Não vai ter mais a dor dela ou a culpa dela prendendo ela numa relação que impede ela de viver a vida dela. Entendeu? A Cida escreveu, faz muito sentido. A Liliana escreveu, muito esclarecedor.